Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é: como é a nossa relação com a indulgência? Agradeço a todos vocês que têm se inscrito em meu canal do YouTube, têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal também. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. Todos que estamos encarnados na Terra, com algumas exceções, somos espíritos imperfeitos. Portanto, estamos em busca de melhoria. Indulgência é não focar na imperfeição, nos defeitos, nos erros nossos e dos outros também, mas no que os outros e nós temos de melhor. Esse deve ser o nosso foco, ver o que nós temos de melhor e focar, ver o que os outros têm de melhor e focar também, e não observarmos as imperfeições alheias. Indulgente é aquele que sabe realmente perdoar, desculpar, entender, analisar, sem julgamentos. Não deveríamos nos preocupar tanto com as coisas que não temos e gostaríamos de ter, mas nos preocuparmos com as coisas que temos e gostaríamos de não ter, como, por exemplo, orgulho e egoísmo. Temos, mas seria muito bom que nós não tivéssemos. Na relação com o outro, nós temos que entender que não importa quem seja, em algum momento vamos ser feridos, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Seremos ofendidos e nos sentiremos ofendidos porque somos orgulhosos ainda. Jesus foi extremamente ofendido, mas não se ofendeu, porque estava acima disso. Mas o ser ferido por alguém enquanto vivemos faz parte do nosso processo evolutivo, porque também já produzimos muitas feridas. Agora, na presente reencarnação e também em existências anteriores. E precisamos aprender a perdoar para merecermos ser perdoados. Se não formos capazes de perdoar, não seremos capazes de nos relacionar com ninguém. Repetindo, se não formos capazes de perdoar, não seremos capazes de nos relacionar com ninguém. Porque existe imperfeição no outro, existe imperfeição em mim também. E eu tenho que aprender a desculpar isso, a perdoar isso. Mais ainda, quando perdoamos, nós estamos fazendo por nós. Porque o nosso perdão não tira a responsabilidade pelo que o outro fez. O perdão que damos ao outro não tira do outro o que ele fez. Jesus disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas não tirou de nós a nossa responsabilidade daquilo que nós fizemos. Mas Jesus estava em paz. Então, esse não tirar a responsabilidade que o outro fez, nos desliga o ressentimento, desliga a carga de energias negativas que produzimos em nós e que só nos prejudica a nós mesmos. Porque não perdoar significa carregar um peso enorme nas costas, muitas vezes sem o saber. Porque a mágoa, ela adentra tanto no nosso coração, figurativamente falando,
que a gente adoece. E não devemos fazer isso. Não devemos ser a pessoa, nós devemos ser a pessoa mais importante para nós. Interessante essa frase, né? Nós devemos ser a pessoa mais importante para nós. E se não nos esforçarmos para olhar para nós mesmos com compaixão, como é que nós faremos isso para com o outro? Visto que eu tenho defeitos, imperfeições. O outro também tem. Mas eu tenho que me preocupar com a minha imperfeição, não com a imperfeição do outro. Porque a imperfeição do outro, é problema dele. Dele com as leis divinas. É ele quem vai ter que se inteirar daquilo que ele tem que realizar para vencer as suas imperfeições. Reconhecendo as nossas limitações, nossas imperfeições e nos perdoar. É muito importante isso. Não conseguiremos fazer isso com mais ninguém se não fizermos com nós mesmos. Cometemos erros? Sim, cometemos erros. Somos imperfeitos. Gostaríamos de não cometer o erro, mas a gente acaba cometendo pela própria imperfeição. A impaciência, que é fruto da imperfeição, nos faz cometer erros. Devemos então trabalhar nesse sentido, de não querer ter aquilo que não gostaríamos de ter. E quando nos perdoamos, também não significa que deixaremos de ser responsáveis pelo que causamos. Eu reconheço que errei. É muito bom. Não vou carregar esse peso de ter feito algo errado. Mas eu terei que ressarcir a lei divina pelo erro que eu cometi. Isso significa que estamos nos desamarrando da culpa para seguir em frente com as nossas vidas, nos tornando mais fortes para quando a vida nos cobrar do erro que tenhamos cometido. E a vida vai nos cobrar. Esse é um processo natural. É a lei de causa e efeito. Eu fiz, eu recebo de volta. Eu plantei, eu colho. Mas se eu ficar carregando a imensa culpa de ter feito algo errado num determinado dia, eu vou esquecer de viver a vida que é necessário que eu viva. Eu tenho que seguir em frente sempre. E não ficar preso no passado. Colocar a culpa da nossa infelicidade nas mágoas que fizemos ou nos fizeram, agora ou no passado, é uma forma de evitar a responsabilidade pela nossa própria alegria no presente. Eu tenho que entender que, sim, eu tenho um débito. Vou ser cobrado pelo débito. Mas como é um débito moral, e como é Deus que está no comando de tudo, a cobrança virá, através das suas leis perfeitas, no momento em que eu estiver em condições de fazer o pagamento dessas leis, o pagamento dessa dívida. As leis divinas não dependem de acreditarmos nelas para que continue exercendo seu papel de educar-nos como espíritos que somos. Por exemplo, a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, elas são imutáveis, não vão mudar porque nós não gostamos dela. Elas não vão mudar, são perfeitas, são leis de Deus. Deus não perguntou para a gente para criar a lei. Ele a fez porque era correto. E ele é a inteligência suprema do universo. A reencarnação, um fato muito interessante, a reencarnação tem o mecanismo de inverter os lados. Olha que coisa interessante. Se ontem colocaram pedras em nossos sapatos só para ver como íamos caminhar,
amanhã alguém colocará pedras no sapato daquele que colocou pedras em nosso sapato, figurativamente falando. O que significa que quando alguém me prejudica, alguém me ofende, de forma natural, um dia isso irá acontecer com essa criatura. É a lei de causa e efeito. O que plantamos, colhemos. Esse mecanismo de inversão faz parte da lei divina e tem por objetivo a educação do espírito. Que acreditemos ou não, que perdoemos ou não, isso fatalmente irá acontecer. Por isso repetimos nesse finalzinho do vídeo, como é que está a nossa relação com a indulgência, com o perdão, com a desculpa dos erros que são provocados por nós e são provocados pelos outros também. Pensemos sobre isso, reflitamos sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, por ter assistido o meu vídeo. Fiquem bem, fiquem em paz.